Louvamos ao Senhor por mais um dia na sua presença, pelo privilégio de adorar e exaltar o nome do Senhor. Deus já falou neste lugar. Deus já fez grandes coisas acontecerem neste trabalho de círculo de oração. Nesta manhã tão linda, já estamos iniciando daqui a pouquinho, à tarde, na presença de Deus. É tão bom estar na presença do Senhor. Não existe um lugar melhor. Salmista Davi, ele dizia: prefiro estar à porta da casa do meu Deus do que em outra parte mil. Então, é muito bom estar aqui, glória a Deus, servindo ao Senhor, neste propósito de oração. E eu já convido você para meditarmos numa rápida reflexão. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Um texto muito conhecido. Glória a Deus. E o tema que o Senhor colocou no meu coração: uma igreja inabalável. Glória a Deus. Capítulo 12 de Atos dos Apóstolos nos diz assim: e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-la ao povo depois da Páscoa. Mas é tremendo o versículo 5, que nos diz assim a palavra do Senhor: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Uma igreja que ora é uma igreja inabalável. Um crente que ora, irmã Jeane, é um crente inabalável. Aleluia. Nós podemos comprovar pela palavra do Senhor que esse texto, a epígrafe, nos fala acerca, nos faz referência a Herodes quando manda matar a Tiago. E em contrapartida, a gente vê que Pedro é livre da prisão. Aí nós começamos a nos perguntar: mas como pode isso? Pedro é morto, Pedro é livre e Tiago é morto. Não é o mesmo Deus? Não é o mesmo Jesus que nós servimos? Aí podemos nos indagar: por que o Senhor não livrou também a Tiago? É porque Deus, Ele está no controle da minha e da tua história. A Bíblia diz que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O tempo de Tiago havia chegado. O tempo, a trajetória de Tiago aqui na terra já havia sido determinada pelo Senhor. Então, quando Deus determina, meu filho, não tem quem impeça. Herodes até pensou que estava vencendo. Herodes até pensou que estava ganhando.
como, mas o que prevalece é a minha, aleluia, na minha e na tua história é a vontade do Senhor. Nesta tarde, o que vai prevalecer na tua casa é a vontade do Senhor. Na minha e na tua vida, o inimigo não tem vez. Ele não tem como prevalecer, não. Herodes achou bom matar a Tiago. E ele vai caminhando mais ainda e manda matar, manda prender a Pedro. Glória a Deus. Para maltratar os crentes. Aleluia. Era o dia dos asmos. A história diz que ele, havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 16 soldados. Agora imagina um crente, aleluia, nas mãos daqueles soldados. Um crente em Jesus, mas Pedro estava guardado, porque é o Senhor quem guarda. E quando Deus guarda, aleluia, não tem quem descubra. O Senhor estava guardando Pedro ali naquele lugar. Ele estava sobre a direção dos céus. Herodes até pensava que estava prendendo a Pedro. Aleluia. Mas o texto ele é claro, que nos diz, querendo apresentá-la ao povo depois da Páscoa. Ele apenas queria. Aleluia. Eu imagino na terra Herodes assinando a sentença de Pedro. Mas o céu, aleluia, havia assinado vida para Pedro. Porque na terra alguém pode até sentenciar a nossa morte, mas o poder da vida está nas mãos do nosso Deus. Aí lá no céu, Deus dizia, olha, eu vou confundir a terra. Aleluia. Porque o nosso Deus, ele pode confundir a terra para dar vitória a crente. Deus vai confundir a terra, irmã Gessina. E ali a gente observa que Pedro estava guardado na prisão. Imagina como alguém guardado na prisão. Só Deus é quem guarda. Aleluia. Só o Senhor, nosso Deus, é quem guarda. Ele era guardado, mas a igreja, aleluia, a igreja se posicionou. Quando você se posicionar, Deus vai agir. Quando a igreja se posiciona diante da dificuldade, o Senhor age. Deus vai agir. Você pode dizer aí no seu lar, o Senhor, ele vai agir. Aleluia. Toma posse neste dia. Quando ele estava para mandar matar Pedro, aleluia, a igreja se posicionou. A igreja fazia contínua oração a Deus. Eu entendo aqui que a igreja se reúne e diz, olha, nós vamos fechar 24 horas de oração. 24 horas orando não é brincadeira. Porque o texto ele é claro e ele diz que a igreja fazia contínua oração. A igreja acordava orando. Dormia à madrugada, era vigília, era propósito, todo momento orando. É porque a Bíblia diz, orai sem cessar. Aleluia. Nós precisamos estar como esta igreja, uma igreja inabalável, é
é uma igreja que não para de orar. Um crente inabalável é um crente que entende que a oração ela é a chave da vitória. Neste dia o Senhor nos diz: precisamos ser cristãos inabaláveis. Aleluia. Aí eu entendo, pela palavra do Senhor, que quando Herodes, ele fazia ali aquela sua reunião, junto com os seus, decretando e assinando, que naquele dia que se chegasse, posteriormente seria o dia em que Pedro não mais viveria. Aleluia. Porque os homens tramam. A Bíblia diz que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. O homem se prepara, ele faz o projeto, ele faz o plano, ele anota na sua agenda, mas, aleluia, o proceder é do Senhor. Os passos quem dá é o Senhor. Na tua vida, meu querido, é o céu quem comanda. Na minha e na tua história é o céu quem dá o comando final. O comando final de comandavassou de caso é do céu. Alguém dizia: olha, vamos dar a mensagem para Pedro. Quem sabe alguém dizia: ele vai ter pelo menos uma última oportunidade para pelo menos se despedir de nós. Vamos dizer alguma coisa. Quem sabe algum soldado olhava para Pedro e dizia: olha, Pedro, essa é a última noite da tua vida. Ah, meu Deus, a última noite da minha vida. O que você faria na última noite da tua vida? Eu não sei se aqueles soldados falavam para Pedro dizendo: olha, faz aí uma oração. Quem sabe os soldados riam dele e diziam: ora, para que o teu Deus te livre. Eu não sei. Porque muitas vezes as pessoas gostam de fazer graças com crentes. Quem sabe alguém olhava para Pedro e dizia: ó Pedro, diz aí as tuas últimas palavras. Glória a Deus. Eu creio que alguém queria que Pedro se desesperasse. Porque é isso que o inimigo quer, que a gente se desespere. Mas neste dia Deus está falando para nós: você não vai se desesperar. Você vai ganhar estrutura e estabilidade de Deus para vencer esta luta. Deus vai dar estrutura, porque crente que ora é um crente inabalável. O outro dia seria o dia da sentença. Aleluia. Glória a Deus. Mas o texto nos diz que nesta mesma noite estava Pedro dormindo entre os soldados. Aleluia. Se prepare para dormir, meu filho. O Senhor vai te dar sono. O Senhor vai trazer de volta o sono para os teus, aleluia, para os teus dias. Ai, irmã Éder, estou sem dormir. Ai, irmã Éder, não estou conseguindo deitar no travesseiro. A perturbação é tanta, o sofrimento, a angústia, a depressão e a ansiedade. Mas o Senhor está dizendo neste dia, o Senhor vai trazer paz e você vai voltar a dormir. Você vai dizer como o salmista:
Eu deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Aleluia. Você vai voltar a dormir assim como Pedro. O outro dia seria a sua sentença de morte, mas Pedro estava em paz. Um crente inabalável já foi pregado hoje, que aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E como eu sou. Eis que naquele mesmo dia, naquela madrugada, Deus preparou o extraordinário na história de Pedro. Porque o nosso Deus, Ele ainda é aquele que frustra os projetos do inferno. Os projetos do inferno serão frustrados. Na minha e na tua história, o que vai prevalecer são os planos do Senhor. Os planos de Deus, eles prevalecerão. Os planos do Senhor, eles vão prevalecer. Porque quando, naquela mesma noite, eis que sobreveio o anjo do Senhor e prevaleceu na prisão, e tocando a Pedro, despertou dizendo: levanta-te depressa. Aleluia. Levanta-te depressa, Pedro. E ali Pedro obedece a ordem do anjo. E o anjo continuava e dizia: olha, Pedro, cinge-te, ata as tuas alparcas. Ô igreja, Deus, Ele se preocupa conosco nos mínimos detalhes. Deus, Ele preocupa comigo e com você. Não pense que o Senhor não vai prover o necessário para a tua vida. O nosso Deus, Ele é aquele que providenciou o cordeiro. Aleluia. Quando Abraão, ele precisou estar ali naquele sacrifício, Deus pedia para Abraão um sacrifício. Mas o Senhor sabia que Abraão seria obediente à sua voz. O seu filho, quando foi levado para o monte, ele perguntava: pai, está aqui a lenha, o cutelo, mas onde está o cordeiro? Aí Abraão respondia: meu filho, Deus proverá. Neste dia o Senhor está falando para a crente: o Senhor proverá todas as coisas. Você crê que o Senhor está providenciando o necessário? Deus, Ele provê todas as coisas das nossas vidas. Olha, Pedro, cinge-te. Disse mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Sabe por quê? Porque a capa, ela servia, aleluia, como abrigo e proteção. Deus, Ele é proteção. Deus, Ele é abrigo nas nossas vidas. Vai, Pedro, coloca a tua capa, porque o frio pode chegar, a alta madrugada. Pedro, coloca a tua capa. Aleluia. Deus é proteção para o seu povo. Deus é proteção na tua casa. Deus é proteção na tua vida. Aleluia. Oh, como é lindo o trabalhar de Deus. Pedro, naquele momento, ele pensava até que não era real. Porque tem situação que Deus vai providenciar na minha e na tua história, que nós vamos ficar como aqueles que sonham. Você crê? Você vai ficar igual o povo de Israel.
Quando voltou do cativeiro, eles ficaram, boquiabertos, como aqueles que sonham. E as nações olhavam e diziam: mas como isso pode acontecer, meu filho? É porque quando Deus ele providencia o necessário para mim e para você, você nem vai acreditar, aleluia. Você vai ficar igual a Abacuque. Vão passar correndo e vão ver a tua vitória. Até quem passar correndo, meu filho, é tremendo o agir do Senhor ali naquele momento. Pedro pensava até que não era real. Mas neste dia Deus está falando com você, é real. Vai ser real. Essa palavra é profética, né? Como a neve assóbria. De que me nave sobre de comenei. Diga comigo, é real o que Deus vai fazer. Diga aí na sua casa, é real. Não tem nada de fictício, não tem nada de sonho. Oh, meu filho, é realidade aquilo que Deus ele vai fazer. Ele vai agir de uma forma tão extraordinária que aquele teu amigo, aquele teu vizinho, aquele teu familiar vai dizer: meu Deus, o que foi que houve? Será que é um sonho? Não, é real. Decama nave assóbria. Levanta a tua mão e diga: é real o que Deus vai fazer. Aleluia. Creia na providência do céu. Por esses dias o Senhor, Ele está bradando ao meu coração, que não é sonho, é real o que Deus faz. Porque a gente sonha e o Pai, Ele realiza. Pode sonhar, meu filho, porque quem realiza os sonhos é o Senhor nas nossas vidas. Mas eles passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram à porta de ferro. Talvez Pedro olhava e dizia: agora sim, agora tem como não. Porque a gente chega diante das portas de ferro da nossa vida. Quantas portas de ferro têm se levantado contra você? Quantas correntes de ferro têm se levantado contra as nossas vidas? Ô irmã Elda, tem uma porta grande de ferro na minha frente. Mas essa porta não é nada diante do Deus que você serve. Este aí vai ser mais um dia. Essa porta de ferro não vai ser nada, Ana, diante do Deus que você serve. Você crê que você vai passar a porta de ferro? A porta de ferro, quem sabe Pedro olhava e dizia: agora eu sei que é real. Essa porta de ferro aí vai ser difícil demais para atravessar. Aleluia. Mas a Bíblia também diz que o Senhor, Ele vai adiante de ti. E Ele vai quebrar, Ele vai despedaçar todas as correntes, todos os muros de bronze, os muros de ferro, os cadeados vão ser quebrados, as cadeias vão ser quebradas. Sabe por quê, meu filho? Porque você não é um filho sem pai, você tem um Pai. O teu Pai, Ele é um Deus poderoso. Esse Pai, Ele não abandona. A Bíblia diz que o Senhor, Ele não abandona os seus filhos. A porta de ferro. Tem portas de ferro. Essa palavra é profética nesta tarde. A porta de ferro vai ser quebrada. Diga aí onde você está, a porta de ferro vai ser quebrada. Você crê nos mistérios do Senhor? Alguém já creu neste dia. Alguém já creu nesse lugar.
Alguém já entendeu que não tem como, aleluia, vencer o nosso Deus. Pedro saiu. Ele conseguiu passar a porta de ferro. Aleluia. Sabe como? Aleluia. A porta de ferro, a Bíblia diz que ela se abriu, aleluia, por si mesma. Ou seja, não precisou fazer nenhum esforço. Não precisou Pedro fazer nada. Porque existem situações em que Deus ele permite que eu e você não façamos nada. Apenas pare e olhe o agir do Senhor. Lembra quando Deus falou na sua palavra para Josafá: parai, estai quietos e vede o livramento do Senhor. Ei, meu filho, não vai precisar fazer nada. Só parar e ver. Porque a Bíblia diz que a porta ela abriu automaticamente. Vai ser no automático. Aleluia. Oh, Alessandra, vai ser no automático de Deus. Você crê? Foi a primeira porta automática que eu já vi na minha vida. Foi essa. Aleluia. Foi o primeiro sensor de presença que eu vi na minha vida. Foi esse. Foi a porta automática que Deus abriu. Automaticamente, sem Pedro fazer nada. Aleluia. E Pedro, naquela situação, ele começou a percorrer a rua. Começou a andar. Aleluia. O anjo acompanhava, estava com Pedro. Mas chegou em determinada posição da rua em que Pedro precisava seguir só. Aleluia. A missão do anjo foi feita. Agora seria com Pedro. Pedro precisava continuar a sua missão. Por quê? Porque eu entendo aqui que Deus ele só faz a parte que é dele. E eu e você precisamos fazer a nossa parte também. Faça a sua parte, meu filho. Nessa obra, o Senhor, ele precisa de homens e mulheres. Ele precisa de mim e de você para fazer a diferença. O Senhor, ele precisa de homens e mulheres que sejam inabaláveis como Pedro, que diante da afronta, que diante da dificuldade, que mesmo diante da morte, ele se firmou na confiança daquele que tudo pode. O que aconteceu com Tiago foi porque Deus ele havia determinado. Mas a minha história não é igual à sua. Cada um Deus tem um plano. Cada um Deus tem um projeto para realizar. Pedro ainda tinha uma grande missão. Aleluia. Deus ainda tem uma missão para fazer na tua vida. Você não vai morrer até o dia que o Senhor determinar. Aí Pedro começa a recordar e a refletir. Se eu cheguei até aqui, é porque Deus tem alguma coisa para fazer. Se eu cheguei até 2023, meu filho, eu não morri em 2022. Então alguma coisa Deus vai fazer. Deus tem os seus projetos. Aleluia. Deus tem plano na tua família. Deus tem plano na tua casa. A tua casa foi escolhida por Deus para que pudesse fazer a diferença. Então Pedro começa a refletir e a dizer: então eu vou para a casa da irmã Maria, porque eu sei que lá
tem alguém orando. Aleluia. Tem alguém orando por mim, eu sei que é os crentes. Aleluia, tem uma igreja que ainda ora, uma igreja que está de pé. Uma igreja inabalável é uma igreja que ora. Aleluia. Pedro, ele reflete e diz: agora eu sei que verdadeiramente o Senhor mandou o seu anjo. E ali ele vai. E ele sabe que foi o céu quem frustrou os planos de Herodes. Ele sabe, ele tem convicção que o Senhor Jesus, ele fez uma intervenção na história. Ele tem convicção, ó meu filho, creia, que o nosso Deus, ele é aquele que faz intervenção na história. Oh, aleluia. E que minava. Deus, ele está bradando neste lugar e dizendo: eu vou fazer intervenção. Você nem sabe o que está vindo por aí. É tremenda essa palavra, igreja, porque o projeto do inferno era matar, mas o projeto do céu era da vida. E o que é que prevalece, o da terra ou do céu? Sempre o que prevalece é o céu. Oh, meu filho, não escuta aquilo que alguém diz para você no teu ouvido, não. Escuta o que o céu tem determinado ao teu respeito. Alguém determinou, a medicina determinou que você morreria, mas o céu determina que vai ter vida. O céu determina que vai ter vida neste lugar. Ei, darabacamane açúcar. Derebe comanaio, dereba comanaia subenaviaça. É porque o Espírito Santo de Deus, é Ele quem faz acontecer nas nossas vidas. Aí ele vai em direção à casa de Maria, mãe de João Marcos, que seria o escritor do livro de Marcos. E quando ele chega lá, estavam todos reunidos, orando. Por quem? Pelo irmão Pedro. Aleluia. Ainda tem crente que se preocupa conosco. Você nem imagina quantos ficam de joelho por nós para que você tenha vitória. Aleluia. Muitos estavam ali. Pedro começou a bater na porta. E a história diz que tinha uma menina. Uma menina chamada Rode. Aleluia. Eu aprendo tanto com essa menina. Rode significa rosa, né? Aleluia. Pedro começou a bater na porta e aquela menina estava atenta. Ela estava atenta não apenas orando, mas também vigiando. Porque nesses últimos dias, servo de Deus, Washington, nós precisamos vigiar e orar. Não apenas orar, mas também vigiar. Essa é uma orientação da palavra de Deus. Vigiai e orai. Porque o adversário das nossas almas, ele não está de brincadeira, não. Por isso o tema do ano, aleluia, inabaláveis, revestidos com as armas espirituais. Aquela menina, eu aprendo que ela estava orando e vigiando. E ela escutou o barulho que alguém batia na porta. Ela corre,
enquanto outros continuavam orando. A primeira coisa que eu aprendo com essa menina era uma menina que vigiava, atenta. Precisamos estar atentos a todos os sinais que nos rodeiam. Ela estava atenta e ela correu. Aleluia. O texto nos diz que ela conheceu a voz de Pedro. Meu Deus. Eu não sei quantos dias Pedro já estava na prisão, mas aquela menina não esqueceu a voz de Pedro. Aleluia. Que menina esperta, atenta. Ela conhecia a voz do homem de Deus. E ali, quando ela escuta a voz do homem de Deus, a alegria foi tanta, mas tanta. Eu acredito que ela, só nos seus pensamentos, ela dizia: a resposta chegou. Aleluia. A resposta chegou. A resposta da oração chegou, meu filho. A alegria era tanta. É porque aquela menina, ela tinha uma empatia muito grande. Ela sabia se colocar no lugar do outro. Ela ficou alegre pela bênção de Pedro. Porque nem todo mundo fica alegre com a vitória do outro. Mas essa menina ficou alegre com a vitória de Pedro. Porque a vitória de Pedro foi a sua vitória. Porque a Bíblia diz: alegrai-vos com quem se alegra e chorai com os que choram. Ela chorou, mas agora estava alegre. Aleluia. É a Bíblia. O gozo foi tão grande que ela ficou sem ação. Aleluia. Muitas vezes é assim. A gente fica até sem ação diante daquilo que Deus faz. Ela corre para avisar aos irmãos: olha, Pedro está na porta. Ela avisa: Pedro está na porta. Mas a igreja olha para ela e diz: oh, minha filha, isso é loucura. É porque tem crente que ora, mas não crê na resposta de Deus. Você está crendo na resposta? Você está preparado para receber a providência do céu? Você está preparado para receber aquilo que Deus, Ele fará? Aleluia. Precisamos estar preparados para receber da maneira que Deus vai fazer. Deus faz como Ele quer. Muitas vezes nós oramos, nós pagamos o preço, nós pedimos ao Senhor, mas não estamos preparados para receber da maneira que Deus Ele faz. Nós estamos crendo, aleluia, orando, mas de repente Deus responde: ô Senhor, será? Aleluia. Disseram: você está fora de si, menina. É somente o anjo. Você está vendo visões. Não, não é visão, é real. Neste dia o Senhor já falou: não é visão, é real. Aleluia. O que Deus vai fazer não vai ser visão, vai ser real. Alguém pode até pensar, aleluia, que vai ser algo da tua cabeça. Porque às vezes você conta o teu sonho,
Você conta como o Senhor lhe mostrou. Você conta como foi que o Senhor, Ele revelou. Aí alguém diz, isso aí não pode acontecer. É sonho, é uma visão, é uma miragem. Aleluia. Mas Deus está bradando e dizendo, vai ser real. Vai ser real. Diz aí de novo, vai ser real. É real. É real. É real. O que Deus, Ele vai fazer. Como é real. Deus me trouxe aqui para te dizer, é real. Deus me trouxe aqui para dizer, não é sonho, vai ser real. Deus, Ele fala como Ele quer. Aleluia. Pedro perseverava em bater na porta. Pedro perseverava. Alguém dizia, não é real, mas ele continuava batendo. Alguém dizia, é um anjo, mas Pedro continuava batendo. Como pode ser um anjo se eu estou ouvindo alguém batendo na porta? Como não pode, é real. Aleluia. Ô irmã Hélida, Deus me mostrou algo tão tremendo. Deus me mostrou algo, irmã Hélida, tão extraordinário. Deus me mostrou em sonho por esses dias algo tão tremendo. Oh, será que pode acontecer? Deus está dizendo, é real. Vai ser real. Vai acontecer. Aleluia. Porque o nosso Deus, Ele é Deus de mistérios. Deus, Ele é Deus de mistérios. Alguém olhava para Sara e dizia, não pode, não é real. Mas o que Deus fez na vida de Sara foi real. Alguém olhava para Abraão e dizia, não pode, já tem 100 anos. Mas Deus disse, vai ser do teu ventre. Aleluia. Oh, minha filha, na tua casa, na tua família. Esta família que alguém até olhou e disse, ó, não tem mais jeito. Esse cenário que eu estou vendo não tem mais solução. Mas o Senhor diz, tudo que eu faço é real. Aleluia. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração neste dia. Alguém olhou, não acreditou, mas vão se espantar do que o Senhor vai fazer. Você crê? Aleluia. Como neve assim. Alguém olhou, não acreditou. Mas o Senhor está falando para você. Vão se admirar do que Deus vai realizar. Para Deus não existe nada impossível. Em todas as suas promessas. Glória a Deus. Para o teu Deus não existe impossível. Porque uma igreja que ora, ela é inabalável. Um crente que está firmado no Senhor, ele entende que vai passar por adversidades. Ele entende que neste mundo as barreiras se levantam. Mas elas se levantam é para você contar a vitória. Porque crente sem experiência, oh meu filho, é um crente sem testemunho. Aleluia. Você quer viver os milagres do Senhor sem testemunho? Não existe.
Deus vai fazer você viver os livramentos para você contar o seu testemunho. Aleluia. Você vai contar o seu testemunho. Levanta a mão, minha filha, você que está aí de branco. Aleluia. O Senhor te levanta para contar testemunho. O Senhor te levanta. Nestes dias, o Senhor vai colocar um cântico novo na tua boca. Um hino ao nosso Deus. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor, como diz o salmista Davi. Você toma posse neste dia? O Senhor vai colocar cântico novo na tua boca. Aleluia. É palavra do céu para a igreja do Senhor, para mim e para você. Alimento espiritual. Porque muitas vezes nós precisamos viver pela fé. Nós precisamos viver pela fé e não por vista. Nós precisamos viver pela fé, como a palavra do Senhor, ela falava aqui através desse texto. A gente entende que não era um tempo fácil. Não era um tempo fácil. Era um tempo marcado pela perseguição. Deus salvava. Deus estava salvando. Deus estava curando pelas mãos dos discípulos. Deus estava fazendo a sua igreja prosperar. A Bíblia diz no capítulo 11 que pela primeira vez os cristãos ali foram conhecidos e chamados cristãos pela primeira vez. Por quê? Porque eles começaram a aparecer com Cristo. Quando eu e você começar a aparecer com Cristo, aleluia, o milagre vai acontecer. Os milagres começaram a acontecer quando eles começaram a ficar idênticos a Cristo. Porque Jesus, ele sempre ensinou, nos 3 anos e meio que ele começou o seu ministério, que ele não estaria para sempre. Ele ia voltar ao Pai, mas a obra do Senhor iria continuar. E o livro de Atos é o livro da continuidade. Jesus falou: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força contrária. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles obedeceram, ficaram. E no capítulo 2, eles foram revestidos. Porque antes do poder, aleluia, eles foram revestidos. Pregar com unção precisa ser revestido de poder. E como ser revestido? Como sermos revestidos? Efésios 6. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes no dia mau. Tomando toda a armadura, aleluia, do Senhor. Então nós precisamos, para sermos uma igreja inabalável, estarmos revestidos de Deus. Nesses últimos dias, igreja, é preciso se revestir. Uma igreja que ora é uma igreja inabalável. Um crente que ora é um crente inabalável. Aleluia. Então creia, nada vai abalar a tua fé.
O inimigo, ele tem tentado tirar a igreja da posição. Ele tem tentado tirar a nossa paz, a nossa alegria e a nossa confiança. Mas nós estamos orando. E uma igreja que ora, ela é inabalável. Creia que você vai continuar firmes. Firmes e constantes. Sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que Deus abençoe.